Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar papoulas numa toalha de banho. E o versículo que eu escolhi para hoje está em 1 João 1:7. Diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou você vai no link que está na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelo fundo e eu vou usar azul petróleo, flor de malva e verde oliva. Mas antes eu vou colocar diluente em toda essa área do fundo. Vou usar um pincel número 12, vou colocar o diluente aqui, ó, no pratinho, porque vai ficar mais fácil para eu encher o pincel e colocar. É importante que você deixe bem úmido com o diluente. Aqui nessa ponta eu vou colocar um pouco, ó, daqui até aqui. Eu fiz isso aqui. Aqui eu vou deixar um pouco mais também, ó, do mesmo jeito daquele lado, eu vou fazer assim um gordo aqui. O diluente, ele ajuda a espalhar melhor a tinta, considerando que hoje está muito quente. E aqui na toalha a gente não pode pôr água, porque se colocar água vai crescer e vai sujar ali pra cima a toalha. Tem gente que gosta de colocar uma fita crepe aqui para proteger, se você quiser pode colocar, tá? Eu vou assim mesmo, direto. Então, agora esse pincel já não me serve, ele tá muito grande. Peguei o número 6 que tá gasto e aparadinho. Tiro o excesso, porque agora a gente não precisa muita tinta, porque temos o diluente. Ah, aqui é um fundo também, não coloquei diluente ali, ó. Aproveitar o restinho aqui e vou deixar assim mais escurinho. Então, pouquinho, e eu vou colocar o azul cobalto, ó, aqui, entre essa flor e essa outra. Você viu que eu concentrei mais aqui no centro, ó. Pra cá eu já fui esfumando. Vou colocar um pouquinho aqui, também um pouquinho só. Vou colocar aqui nesse canto. Vou um pouquinho aqui também nesse cantinho. Aqui, ó, nesse canto. Na verdade, eu tô escurecendo todas as entranhas. Um pouquinho aqui, crescendo pra fora. E um pouquinho aqui. Acho que posso pôr mais um pouquinho aqui, ó, bem nesse cantinho. Agora eu vou pegar uma pincelada do verde oliva. Também, pincel sujinho. Vamos voltar e começar por aqui. Eu vou colocar um pouquinho do verde oliva aqui, ó. Começo assim de leve em cima do cobalto e venho trazendo o oliva para fora. Terminando assim bem suave. Ó quanto tinta eu pego. Quase nada. Vou pôr um pouquinho do oliva aqui. Sem fechar. Agora eu vou pôr oliva aqui. Você viu que às vezes eu sujo o oliva aqui, ó, em cima esse restinho de tinta de azul cobalto. Isso escurece um pouquinho o oliva.
aqui esse cantinho. Preserva essas curvinhas da folha, tá? Porque elas são bem necessárias. Se você passar reto, depois vai ficar difícil de achar. Aqui também um pouquinho. Não vou preencher até o final. Aqui um pouquinho. Não é preciso juntar uma cor com a outra. Também você não pode deixar uma coisa reta aqui e outra coisa reta ali. Essa área aqui, ó, dos cabinhos, eu vou passar oliva também, mas assim mais fraquinho, de forma que eu ainda enxergue aqui os cabinhos, tá? Não vou passar muita tinta. E outra coisa, eu tô ficando sempre em cima do diluente. Um pouquinho de oliva aqui. Um pouquinho de oliva aqui. Aqui, ó, só um pouquinho de oliva. Não, ali em cima não vou colocar oliva. Agora eu lavo o pincel novamente e vou pegar um pouquinho do flor de malva. O flor de malva eu não vou misturar com o verde oliva. Eu vou trabalhar com ele bem puro, começando aqui novamente. Ó, começando em cima do azul, eu dou umas pinceladinhas e termino aqui, ó. Aqui eu não tenho cor nenhuma, mas o meu diluente veio até essa área. Então eu posso começar com flor de malva e posso trazer ele aqui pra cima desse diluente, ó. Mais uma pinceladinha. Aqui não vou colocar, vou colocar um pouco do flor de malva aqui. É quase da cor da toalha, mas quando a gente coloca ele fica ainda um pouquinho diferente, um pouquinho mais forte. Aqui, ó, eu tenho azul, eu vou colocar um pouquinho do flor de malva e um pouquinho saindo aqui entre esses dois espaços que eu coloquei verde oliva. Aqui eu vou colocar como eu fiz do lado de lá, ó. Manchando esse azul. Vai ficar meio lilazinho. Aqui um pouquinho. Vou pôr um pouco aqui também. Aqui em cima, ó, onde eu tenho azul, eu vou colocar um pouquinho do flor de malva manchando. Acho que chega, tá bom. Vou trocar de pincel. Vou pegar agora um pequenininho, bem gastinho, bem durinho. Agora eu vou usar um pouquinho do branco. Pincel número 2, aparadinho, mas tá seco, tá? Sequinho. Onde eu tenho esse azul e esse rosa, eu vou fazer umas florzinhas. Mas pense, ainda tenho, olha, primeiro, olha a florzinha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5. Pensa numa florzinha assim que tá meio que sumindo. Aqui, ó, uma pinceladinha de branco. Pra cá, uma pra lá. Pinceladinhas assim, tonho, tonho, tonho. Mais uma florzinha aqui. Limpo o pincel. Limpo o pincel, limpo o pincel. Pronto, ali já foi. Não preciso mais florzinhas. Vou fazer agora um pouco aqui. Não, vou fazer aqui, ó. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Limpo o pincel pra baixo. Ó, mais uma florzinha aqui. Bato o pincel pra cá, pra fora. Agora eu vou colocar umas florzinhas, vou colocar aqui. Aqui eu não vou fazer pra lá, vou fazer pra cá. Quando ela tá olhando pra cá, eu bato o pincel assim, ó. Tá vendo como virou pra cá?
Então, mais uma, duas, três, quatro, cinco. Bato o pincel aqui, bato o pincel aqui. Bato o pincel pra fora, fazendo um raminho. Tem bastante diluente aqui ainda, úmido. Então, a florzinha, ela vai sumir um pouco, vai ficar bem delicado. Bato o pincel pra fora, bato o pincel pra fora. Aqui eu posso pôr mais uma. Aqui eu posso pôr mais uma. Pincelada, pincelada. E agora, por último, aqui nesse espaço. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bato o pincel pra fora. Se você quer aprender a fazer bem certinho isso daqui, no canal Sonalu em Detalhes, tem um vídeo onde eu ensino a fazer essa florzinha. Vai lá, treina a florzinha junto comigo, que vai ser bem mais fácil para você fazer. Muita gente tem aproveitado, aproveite você também. Se não é inscrita ainda naquele canal, aproveita e se inscreve. Ó, vou só sujar aqui com um branquinho. E aqui também. Tô relutando por não pôr um monte de florzinhas aqui. Eu vou pôr só assim um cachinho pra cá. Pronto. Agora eu vou pôr um pontinho de amarelo ouro com o pincelzinho zero. Só em algumas. Você não vai pôr em cada coisinha branca ali que parece uma florzinha. 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Importante que esse amarelinho seja colocado ainda úmido também. Pronto o fundo. Nós vamos começar por essa flor aqui que tá por trás da folha. Essa é da esquerda, tá? Vou colocar pincel número 10 e o branco. Vou fazer aqui, ó, o contorninho de fora. Eu não vou preencher inteiro de branco, porque eu quero ela mais escurinha, então, mas não vou lavar o pincel. Agora eu vou colocar um pouquinho do flor de malva. Você não tem? Use rosa ciclame. Ele é bem parecido. O resultado vai ser bem parecido. E agora ali naquele cantinho, bem na área de sombra, eu vou usar o amora. Deixando bem escurinho aqui, ó. Isso. Agora eu vou fazer o outro pedacinho. E eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou lavar o pincel, porque eu preciso dele limpo para colocar o branco. E olha como eu vou colocando. Eu vou fazendo curvinhas. Aqui ele ficou por baixo da folha. Mas eu vou limpar o pincel ainda assim, ó. Aqui um pouquinho mais do branco. E agora de novo o flor de malva. Esse cantinho aqui, ó, já vou deixar o flor de malva, nem vou pôr o branco. E agora aquela parte ali, que é o lugar mais escurinho, que é o lugar da sombra mesmo, eu vou deixar o amora. E ele vai ficar quase puro, tá vendo? Quando você coloca a tinta direto no tecido, ela fica a tonalidade pura. Olha como vai ficando. Agora esse daqui, a mesma coisa. Lavo o pincel e vou colocar o branco aqui nessa parte que tá por cima. Não deixe reto aqui, ó, não alise essas curvinhas.
faça todas essas curvinhas que eu coloquei no risco. Aí depois um pouquinho do flor de malva e para finalizar ali um pouquinho do amora. Tem que usar pouquíssima tinta, tá? Ó, levei o branco ali no amora. Ele já vai ficar quase no tom do flor de malva. Agora eu vou fazer essa pétala aqui, que tá por trás desta, só que tá por cima dessas aqui. E eu vou começar também com o branco. Olha, o branco vai aqui na beiradinha e eu vou puxando ele pra baixo. Aqui fica bem crespinho. Vou puxar um pouco aqui pelo meio. Agora eu venho com o flor de malva, coloco aqui, dou uma ligeira misturadinha nesse branco. Coloco ele do outro lado aqui também um pouco. Acho que aqui eu já vou colocar o amora mesmo. Ficou igual a cor do fundo. Então eu vou passar um pouquinho do branco aqui, ó, bem em cima. Pra separar do fundo, porque o meu fundo ficou igual. Se o teu ficou outro tom aqui, aí você pode deixar, tá? O amora. Passei o branco só pra diferenciar. Lavo o pincel e vou fazer a outra, que ficou por cima desse lado e desse. Então, aqui vai o branco e aqui. Você percebeu como vai ficando tudo crespinho? Assim é a papoula. As pétalas são tão leves que não ficam assim, tipo, rígidas. E o efeito que a gente faz com a tinta e com os contornos é que vai mostrar essa leveza. Ó, umas puxadinhas assim já tá bom, já tá certo. Vou deixar aqui mais escurinho. Essa partezinha aqui, ó, do fundinho. O cabinho vai sair dali. Isso. Agora nós vamos fazer essa outra. Um pouquinho pro lado aqui, que ficou por trás. Nesta aqui, eu vou deixar ela um pouquinho mais escura. Então, eu vou colocar o amora aqui, ó, nessa pétala de trás. Você viu que naquela outra flor eu comecei pelo branco e fui colocando as sombras. Agora eu tô colocando a sombra primeiro. E eu vou colocar agora o flor de malva, que vai me fazer um pouquinho de claridade já. E uma isca de branco, um detalhezinho de branco, ó. Uma aqui e uma aqui. Pode colocar o pincel assim e puxar. Mas é bem pouquinho. Esse pedaço aqui, que é a outra pétala que tá por trás também, eu vou fazer do mesmo jeito. Amora, flor de malva e branco. Pronto, umas sujeirinhas de branco, bem na borda. E agora a última pétala, que é essa daqui grandona, também. Amora. Agora o flor de malva. Aqui você não mistura muito, você dá puxadinhas assim e pode deixar essa ranhura. Lavo o pincel e agora um pouquinho do branco. Eu venho colocando o branco. Também eu não vou puxar, não vou misturar muito não. Aqui
menos, porque o espaço é pequeno, mas também tem um pouquinho do branco. Pronto. Nesse ponto, eu posso fazer as folhas, todas as folhas. Eu vou começar por essa folha aqui. Eu vou usar o branco, o verde oliva e o azul petróleo. Eu vou começar com um pouquinho do azul petróleo aqui. Essa folha aqui, ela tá por trás desta outra. Então, nessa área que ela ficou por trás, vou colocar um pouquinho do azul petróleo. Agora, eu vou continuar sem lavar o pincel, com o verde oliva. Vou fazer uma misturinha aqui, uma passagem de cor. Ó, tô colocando o verde oliva e tô sujando para aquele lado onde eu coloquei aquela ranhura, aqueles 2 risquinhos. Aqui, ó. Eu sempre coloco esses risquinhos pro lado que eu vou puxar a sombra. Feito isso, vou sujar o pincel no verde oliva e vou pôr um pouquinho desse lado aqui, ó. O outro lado da folha. Coloco na borda e dou uma limpadinha de pincel para dentro. A borda ficou bem preenchidinha. Aqui, ó, foi limpando o pincel só. E agora eu venho com o branco. O pincel não foi lavado, então ele não vai ficar branco puro. E a gente vai puxar esse branco para cima do verde. Vai dar uma cor bem legal, bem interessante, olha. Pego tinta de novo, vou colocando ali, ó, na bordinha, respeitando todas aquelas curvinhas e venho puxando para dentro. A princípio parece que vai ficar muito claro o branco, mas não vai, porque quando ele seca, ele sempre fica mais escurinho. Ó, o outro lado, agora eu passo a linha de branco aqui. E agora eu vou puxar esse branco pra fora. Aqui puxei de fora pra dentro, e aqui eu tô puxando de dentro pra fora. Pus um pouquinho mais, que aqui eu tenho uma tinta mais densa. Eu vou misturar puxando pra fora. Aqui, ó, preciso de um pouquinho mais de tinta verde. Então, já coloquei. Esse branco, ele não vem até aqui. Aqui é área de sombra. Então, não precisa colocar branco lá, não. Aí, fechamos aqui essa folha. A pontinha aqui ficou muito branquinha. Não estava definido, voltei com um pouquinho do oliva. Isso. Eu já vou mostrar como que eu vou fazer o acabamento dessa, porque todas as outras vão ser iguais. Verde oliva e pincel zero. Aqui no meio um tracinho, aí eu vou colocar algumas ranhuras. Assim, ups. Dei uma escurecida aqui. E algumas ranhuras assim. Falhou ali? Não vou voltar a consertar. Ó, a ranhura já foi. Agora, eu vou fazer um contorno. Aquele contorno, mais ou menos, que eu gosto de fazer. Só que eu vou fazer esse contorno com o branco. A folha vai clarear um pouquinho mais. Você viu que eu não tô fazendo o tom inteirinho. Eu pego a tinta, eu coloco, ó, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Eu não vou fazer inteiro. Depois eu vou passar uma linha no meio. Eu não chego aqui e nem precisa chegar lá na ponta. Aí, o lado de cá, a mesma coisa. Olha como esse contorninho faz a folha saltar do fundo. Ó. Viu que legal? Eu gostei muito. Acho que você vai gostar também. E melhor ainda, vai gostar de fazer.
Já vou fazer o cabinho. Olha, aqui eu tô colocando com o pincel número 2 já o cabinho. Esse cabinho, posso passar um pedacinho ainda dele aqui. Vou iluminar esse cabinho com um pouquinho do branco. Assim, ó. Vou colocando a tinta. Não precisa fazer uma linha reta. Aqui embaixo eu tenho mais 2 cabinhos. Vou fazer do mesmo jeito. Aqui eu tenho outro cabinho. Ó, tô deixando a largura do pincel. E já pego um pouquinho do branco e vou definir quem que passou por cima, ó. Pronto, já iluminei. Agora eu vou fazer essa folhinha aqui, que ficou por baixo. Ó, um pouquinho do azul petróleo nessa base aqui e aqui, ó, desse lado onde ela tá por baixo da flor. O risquinho do meio tá aqui, sujo um pouquinho pra cá. E agora com o verde oliva eu venho trabalhando aqui, ó, esta área que seria um pouquinho mais clara. Aqui na ponta coloquei um pouquinho. E vou colocar aqui do lado de baixo, do lado de fora um pouquinho também. Essa folha tá pequena, tá escondida. Então ela deve ficar um pouquinho mais escura. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Vou colocar aqui no meio. E eu vou puxar para fora. Como ela ficou mais escura, só com essa sujeirinha que eu tenho aqui no pincel, eu vou fazer uma luz aqui, ó, bem no centro. Tá? Agora, com o 0, há algumas ranhuras. E aquele contorninho hiper, super legal com o branco. E um risquinho no meio, um pouquinho mais discreto. Por aqui também assim. Isso. Essa daqui, ela ficou por cima dos 2 lados, né? Então, a gente vai fazer assim. Eu vou colocar aqui, ó, o azul na parte de baixo. Um pouco, subindo um pouquinho e vou pôr aqui, ó, puxando pro lado que eu deixei aquela ranhura. Agora eu vou pegar o verde oliva e eu vou colocar aqui, ó, embaixo desta flor. Ela vai ficar um pouquinho diferente a forma de fazer, porque ela tá por cima aqui dos 2 lados e tá por baixo aqui na ponta. Esse lado aqui, ó, que eu tenho o azul, eu já vou pôr um pouquinho do oliva aqui também. Todo esse lado nós vamos trabalhar com o branco, a borda. E aqui eu vou misturar um pouquinho do oliva para quebrar um pouco esse azul. Assim. O lado de lá a gente já trabalhou. Agora o lado de cá. Eu vou colocar um pouquinho do verde oliva no meio. Você viu que sobrou espaço ali, espaço aqui e espaço aqui. O que que eu faço? Com o branco, eu vou colocar daquele lado de lá, fazendo todo o contorno e puxando neste sentido, ó. Sem cobrir toda essa sombra aqui, tá? Que ela é bem importante. Aqui. Isso, até aqui. Tô trabalhando com o pincel número 10, você pode trabalhar com um pincel menor, tá? Se tiver dificuldade com esse. Agora, eu vou passar a linha central aqui, ó. Com o branco, eu vou puxar um pouquinho pro lado pra fora. Lembrando que as tintas devem estar úmidas. Porque se você for trabalhar isso daqui com a tinta seca, não vai
uma não vai absorver a outra, daí vai ficar uma coisa meio fantasmagórica. E agora eu acho esse pincel grande. Para fazer a borda do lado de cá, eu vou pegar um pincelzinho número 2. Aqui, ó. Porque eu vou colocar branco aqui nessa beiradinha também. E vou puxar pra lá. Isso quer dizer que esse lado vai ter um escurinho aqui no meio só. Aqui, eu não vou colocar um branco com bastante intensidade. Vou colocar só assim uma sujeirinha, só um pouquinho. Completando aqui. E aqui. Aqui eu tenho uma pontinha ainda. Um tortinho ali. E aqui não pode ficar assim esse oliva tão puro. Então eu só faço assim, ó. Coloco o pincel sujinho. Esse também já tá pronto pra gente fazer aquele acabamento. Pincel 0. Verde oliva com alguns que eu puxei assim, ó. Então tem que fazer assim também. Pra lá, nem vai aparecer muito. Marcar aqui nessa ponta o centro. E agora com o branco. Eu gosto desse traço no meio. E o contorninho. Embora já ficou aqui quase que contornado, né? Mas esse contorninho sempre dá um charme a mais. Saindo aqui, ó, esse cabinho é dessa folha. Pronto aqui. Bom, já mostrei algumas situações de folhas pra você. Agora eu vou adiantar um pouquinho o trabalho. Vou fazer as folhas que eu tenho do lado direito aqui, pra gente poder fazer as papoulas. Quero te mostrar uma coisa. Às vezes a gente tá fazendo a folha e a gente perde a linha, o risco de fora. Então, você tem duas opções. Ou você olha no risco, né, e vai tentando adivinhar onde tá a curvinha, ou você faz assim, ó, você dá uma inventada e faz do jeito que você tá imaginando que é. Se você perdeu o risco, tá? Se não perdeu, tudo bem. Aqui, ó, por exemplo, aqui parece que ficou bem confuso. Então, eu vou fazer do jeito que eu tô enxergando. Faço curvinhas. Tô inventando aqui alguma coisa. Aí. Agora, nós vamos trabalhar essa flor aqui. Quero deixá-la bem clarinha. Então, eu vou começar com o branco. Aqui, ó. Essa parte aqui tá lá por trás. Eu vou deixar essa beiradinha aqui branca. Aqui, ó, essa linha. Você viu que tem um risco aqui que não chega até o final? É isso mesmo, ele não chega até o final. Então, você vai deixar assim. Vou fazer mais... Aqui eu tenho o risco da pétala, que tá por cima dessa outra pétala. Esse risquinho aqui é o cabinho. Agora, eu vou colocar o flor de malva aqui dentro, por trás desse, né? E vou puxando. Quando chegar aqui onde tem esse risquinho, o flor de malva vai ficar aqui, ó. Vai fazer aqui uma dobra. Viu? A sombra por trás e a luz na frente. Esse daqui, vou trabalhar da mesma forma. Eu vou colocar o branco toda a beiradinha aqui, ó. Um detalhe, essa parte aqui, a pétala tá dobrada, tá virada, é assim, ó, é o meio da pétala, porque o resto dela tá pro outro lado. Então, você não pode fazer crespinho.
Vou passar por cima do cabinho. Aqui, venho com o branquinho. E depois, toda essa área aqui vai ficar sombreada. Ó, tá vendo o risquinho? Sombra por trás. Luz na frente, sombra atrás. Aqui é o cabinho, aqui é sombra também. Então, vai ficar assim. Eu vou colocar um pouquinho de amora bem aqui, ó. Bem da onde tá saindo o cabinho. Lavo o pincel e começo novamente com o branco. Agora eu vou colocar o branco aqui. Essa área também é uma dobra, então não tem crespinho. Só tem crespinho assim, ó, na beiradinha. Branco. Agora eu vou dar uma puxada nesse branco, até passar um pouquinho mais da metade. Pronto, bastante preenchido. Agora eu vou preencher o restante com flor de malva, a bordinha. E venho limpando, olha, entre o branco e o flor de malva. Aqui confundiu com o fundo. Fica legal, mas como eu gosto de coisa bem... Porque eu gosto muito de linhas, eu vou pôr um pouquinho do branco ali só para separar. Eu tenho aqui, ó, uma curvinha. Nessa curvinha, eu vou pegar até o pincel menor. Vou mostrar para você uma coisa que nós vamos fazer nas outras também. Onde tem essa curvinha para dentro, você vai pôr um pouquinho de branco, no caso, um pouquinho da cor mais clara, e vai esfumando pro lado. Ó, vai ficar assim, um triângulo. Isso vai parecer uma dobrinha. Isso vai fazer um movimento bem legal na pétala. Ó, coloquei bem na curvinha pra dentro. Agora eu puxo aqui, ó, e venho sumindo com a tinta pro ladinho. Olha o movimento que faz. Aqui eu tenho uma mais discreta, mas eu posso pôr um pouquinho também. Quanto mais fundinho, mais vai levantar a parte da pétala. É isso aí. O cabinho vai sair daqui. Um pouquinho de branco, só para iluminar um pouquinho e pronto. Agora nós vamos para a segunda papoula, da direita para a esquerda. Essa aqui eu vou fazer mais ou menos os mesmos tons dessa, só que ao invés de usar o flor de malva, eu vou usar o amora com o branco. Vamos começar. Eu vou preencher essa parte aqui, ó, central com branco. Vou ignorar a princípio as pétalas, mas elas vão... O risquinho vai aparecer. Só que eu quero deixar isso aqui um pouco mais suave. Aqui eu vou colocar assim um pouquinho pelo meio. Já vou pegar um pouquinho do amora e vou colocar aqui, ó, começando no cantinho, acompanhando a linha. Vou fazer dos dois lados. Aqui eu tenho um risco, ó. Aqui eu tenho outro risco. Dividir. Essa pétala aqui, eu quero deixar ela por trás. Então, eu só vou sujar aqui, ó, limpando. Essa daqui ficou por cima desse lado e aqui nesse canto ela está por trás. Colocar assim um pouquinho. Vou deixar meio manchadinho, não vou alisar muito. Aqui, ó, esse pedaço aqui eu não coloquei tinta, essa parte de fora. Vou colocar um pouquinho de tinta
também vou deixar manchadinho, assim, não vou alisar muito, não. Essa daqui, ficou clarinho ali, vai ficar bem escurinho aqui, que tá por trás daquela. Aqui eu tenho que limpar meu pincel. Pôr um pouquinho mais de branco aqui, ó. Isso. Acho que aqui eu não cobri direito. Vou pôr mais um pouquinho do branco. Agora, aquela dali, eu vou começar com o branco. Eu não lavei o pincel. Isso, às vezes, dá uma misturadinha de cor. Fica legal. Agora, aqui, ó, já vou deixar bem mais escurinho, porque ela tá por trás. Faço uma passagem de cor, mas deixo manchadinho também. E agora, esta, ela tá por cima de todo mundo. Esse lado aqui, ó, vai ficar clarinho. Aqui também, vou deixar clarinho, vou deixar o branco, né? Tô preenchendo tudo. Trazer um pouco mais o branco, um pouco mais pra borda. Deixei um espaço aqui, tá vendo? Agora eu vou colocar o amora. Não lavei o pincel. Esse espaço aqui que eu coloquei o amora, eu tenho que trabalhar neste sentido, ó. Daqui do miolo pra borda. Só que eu não vou chegar a tinta nem lá e nem cá. Eu vou deixar só aqui no meio. Tô acentuando um pouco pra você ver bem o que eu tô fazendo. Ó. Aqui eu vou passar a flor por cima da folha. Viu que eu não fiz acabamento de branco aqui nesse pedacinho? Por isso. Quem tá por cima é que leva o contorno. Esse cantinho eu vou deixar branco. Porque tá por cima. E ali também, ó. Deixei mais branquinho porque tá por cima. Depois a gente volta pra concluir e fazer o miolo. Agora vamos para a flor maior. Eu vou encher inteira de branco, menos o miolo. Preenchi de branco. Aqui estão as linhas. E eu vou fazer uma misturinha, ó. Uma pinceladinha de azul cobalto, uma pinceladinha de flor de malva. Eu vou misturar. Vai dar um tom de azul, assim, meio, um pouquinho mais claro. E agora eu vou colocar essa sombra levemente. É só um pouquinho. Eu tô com o pincel número 2. Ó, vou fazer assim aqui. Mais um pouquinho. Aqui atrás. Mais um pouquinho aqui atrás. A gente coloca sempre no lugar onde tá por trás. Essa daqui, ela tá por cima dos dois lados. Então, você viu que desse lado eu passei o miolo. Desse lado, tá aqui essa parte um pouquinho mais curta do que esse lado. Aqui tá o dobro do tamanho. Eu vou colocar bem aqui, ó, em cima do branco, um pouquinho de sombra. Mas ainda preservei um espaço. Agora, olha bem, cada voltinha dessa daqui que entra, eu vou colocar aqui, ó, dos dois lados, assim, uma pinceladinha. Eu vou lavar o meu pincel, porque ele tá bem carregado de tinta ainda. E com ele sem tinta, eu vou dar uma esfumada pra fora. Vou fazer isso aqui também. Cada lugar que tem isso, esse fundinho, a gente pode fazer.
para dar movimento na pétala. Aqui também. Esse aqui também. Eu vou lavar o meu pincel e agora com o pincel limpo eu vou voltar esfumando um pouquinho mais. Eu não quero que fique assim, essa tinta grossa. Eu quero que suma dentro do branco. Lavo meu pincel. Vou pegar um pouquinho do malva. Pincel sujinho. E eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? A flor, ela tá parecendo que é azul. E eu quero ela com tonalidades das mesmas flores que estão ao redor. Então, eu vou sujar com pouquíssima tinta. Um pouquinho do branco, um pouquinho em cima do azul, que vai dar um lilás. Vai dar um leve rosado. Pronto. Agora eu vou voltar com o branco puro. E ainda com o pincelzinho número 2. Ó, eu vou realçar a parte que ficou por cima. Aqui, ó, na dobrinha, eu vou realçar um pouquinho também. Eu ponho o branco bem no meinho e levo para os dois lados. Ele tem que terminar não comprido assim. Aqui o meu ficou... Ele tem que terminar em nada. Ó, esse daqui deu bem certinho. Aqui eu tenho que voltar com um pouquinho do azul. Não, nem precisa, ó. Já vou tirando aqui o excesso. O azul tava bem molhadinho ainda. Esse branquinho aqui, ele tem que sumir em nada aqui, ó. Aqui. Aqui. Contorninho com o branco. Fazendo sumir aqui as laterais. Com o pincel 0, eu vou fazer ainda um acabamento aqui em volta, ó. Parece que não, mas dá diferença sim. Não é preciso fazer um contorno inteiro, só em alguns lugares. Eu fiz isso nas outras também, mas que eu usei a cor um pouquinho mais forte. Eu fiz com o branco e do mesmo jeitinho que eu trabalhei as folhas. Daqui a pouco eu te mostro para você conferir e poder fazer o seu. E agora o miolo. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, nessa área que sobrou, um pouquinho do amarelo ouro. E vou puxar para fora. Aqui pouquinho, porque senão vai esverdear, porque eu tenho o azul ali. E desse lado aqui, ó, vai ficar um pouquinho maior. Esse miolo que tá oval, não é redondo, eu vou colocar o verde oliva. Com esse mesmo pincelzinho número 2, eu vou pegar uma pinceladinha de branco e vou fazer assim, ó, uma pincelada assim arredondada. Essa pincelada aqui ficou uma linha do lado de baixo e eu não quero. Então eu vou dar uma esfumada. Pronto. Para fazer os pontinhos e alguns risquinhos aqui assim, eu vou usar o sépia. Ó, aqui vai reto. Aqui começa a ficar curvo. Ó, assim. E aqui só um pontilhadinho assim, não precisa, quer dizer, você não deve fazer comprido. Agora aqui, sem ser na bordinha, um pouquinho pra dentro, você vai colocar centenas de pontinhos. Você viu que o amarelinho tá aparecendo? Eu deixei um pouquinho pra fora o amarelinho. Aqui você pode pôr bem na bordinha.
pouquinho do amarelo ouro. Aqui para fora do sépia, mas ainda em cima desse amarelinho que a gente tem ali. Aqui vem terminando, e aqui vai ficar dentro aqui, ó, da área de dentro. Agora eu vou pôr o branquinho. Pus mais amarelo para realçar o branco, senão não ia aparecer muito. Esse branquinho vai aqui, ó, em cima do amarelo. E desse lado vai aqui, ó, vai pro lado de dentro. Olha, assim que vai ficar. Minha parte azul ali poderia ter ficado um pouquinho mais forte para fazer esse movimento. Aqui o sépia acabou ficando fortinho e apareceu mais. Mas não tem problema. Vou pôr mais um pontinho de luz aqui. Eu vou voltar com um pouquinho desse azul aqui. Com bastante cuidado. Para deixar mais escurinho. Coloquei com o pincel 0. E agora com o pincelzinho 2 eu vou puxar para fora. Acho que deu uma base um pouquinho melhor. Prontinho. O outro miolo eu já fiz enquanto fazia esse daqui. Eu vou mostrar para você. É do mesmo jeito, só que você só faz essa parte de cá, só faz uma metade. Olha aqui o miolinho que eu fiz na flor aberta. E perceba que eu já fiz todo o acabamento com branco em volta dela também. E das outras também. Todas elas têm acabamento. Agora eu vou mostrar para você o trabalho inteiro completo. Olha só o trabalho concluído. Eu amei o resultado. Essa é uma encomenda que já está pronta agora, né? E esse risco você vai encontrar gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Ah, para você que me apoia, muito obrigado!